Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo sábado eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Hoje estaremos falando das bases filosóficas do cognitivismo. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje nós estaremos considerando os pressupostos filosóficos da psicologia cognitiva. O cognitivismo ele é mais amplo do que a própria psicologia e ele tem aplicação em várias áreas da ciência, em vários campos da ciência ou em diferentes ciências. Então nós vamos ter, por exemplo, uma aplicação do cognitivismo nas neurociências, nós vamos ter uma aplicação do cognitivismo no estudo, por exemplo, da inteligência artificial, então vai envolver até ciências como engenharia e coisas do tipo. Então o cognitivismo ele é mais amplo do que somente a psicologia. No entanto, nós vamos considerar, como essa é uma série de vídeos de psicologia, a aplicação do cognitivismo especialmente nos estudos da psicologia. Então nós vamos considerar especialmente a psicologia cognitiva. No entanto, neste primeiro vídeo, nós vamos considerar as bases filosóficas da psicologia cognitiva. Então nós vamos fazer uma concentração maior na questão filosófica. Então o cognitivismo ele tem aplicação, por exemplo, na filosofia da mente, mas aqui nós vamos considerar os pressupostos do cognitivismo. Nós vamos considerar os pressupostos ontológicos, primeiramente, depois nós vamos considerar os pressupostos epistemológicos, depois os pressupostos metodológicos e, por fim, os pressupostos antropológicos do cognitivismo. Iniciemos, portanto, pelos pressupostos ontológicos. Quanto aos pressupostos ontológicos, o cognitivismo pressupõe que os processos para os quais constrói modelos ideais têm existência real na mente dos sujeitos, assumindo, portanto, uma postura realista. O que o cognitivismo faz? O cognitivismo ele constrói modelos para compreender como funciona a cognição humana. Então, por exemplo, se um cognitivista quer estudar a memória, ele vai construir modelos de estudo da memória. E aí ele vai, por exemplo, construir um modelo da memória de curto prazo, da memória de longo prazo, da memória episódica, da memória semântica. Esse modelo ele é um ideal que nos ajuda a compreender como a cognição funciona. Não quer dizer que esse modelo seja a própria realidade, mas esse modelo corresponde à realidade. Ele nos ajuda a compreender algo que é real, algo que existe, que é a realidade. Portanto, é uma posição realista. Os modelos que a psicologia cognitiva constrói, eles correspondem à realidade. Não quer dizer que a realidade é idêntica aos modelos, mas que esses modelos, eles são ideais que nos ajudam a compreender processos mentais que são reais. A psicologia considera que os processos cognitivos se desenvolvem de acordo com leis. Então existem leis do pensamento, assim por exemplo como existem leis da física, assim como o behaviorismo nos mostrou que existem leis do comportamento, existem também leis da cognição, embora essas leis se apliquem mais especificamente aos processos mais automáticos. Existem duas grandes posições dentro do cognitivismo que merecem atenção. Uma é chamada de compatibilismo e a outra é chamada de voluntarismo. O compatibilismo é a perspectiva segundo a qual as causas e razões do comportamento e dos processos mentais não são ontologicamente distintas, mas uma forma de determinismo absoluto. Existem vários tipos de compatibilismo, né? Então existem teorias diferentes de compatibilismo, mas nesse sentido aqui o compatibilismo ele pode ser entendido como uma forma de determinismo. E por outro lado nós temos o voluntarismo, que defende a distinção ontológica entre causas e razões, dando ao homem a condição de agente. Então, se a gente considera o compatibilismo, ele vai entender que causas e razões são a mesma coisa. Então, por exemplo, a causa que faz com que uma água ferva a 100 graus Celsius, que é a temperatura do fogo, o calor, é igual à razão que faz uma pessoa, por exemplo, cometer um assassinato. Então, a gente tem aqui que causas e razões são a mesma coisa. Então, se eu perguntar assim, quais são as razões que levaram uma pessoa a cometer um assassinato, é a mesma coisa de perguntar quais são as causas que levaram uma pessoa a cometer um assassinato. Então, razões e causas são a mesma coisa. Já o voluntarismo, ele vai defender que existe uma distinção entre causas e razões. Então, a causa, ela é mais ampla. E as causas podem envolver causas de leis físicas. Então, por exemplo, quando eu aqueço a água a 100 graus Celsius, eu tenho uma causa física. Mas existem causas que são razões, que são motivações que levam o indivíduo a agir de determinado modo devido a uma meta, devido a um objetivo. Nesse caso, o ser humano é um agente, porque a razão não é a mesma coisa que causa. A razão é um tipo de causa, mas é um tipo de causa diferente das causas físicas, por exemplo. Então, quando eu pergunto o que levou um ser humano a assassinar um outro ser humano, não é a mesma coisa de eu perguntar o que levou a água a ferver a 100 graus Celsius, porque razões e causas não são a mesma coisa. Então, o voluntarismo ele entende que é uma liberdade do agente em agir visando determinadas metas.
É geral no cognitivismo a defesa de que grande parte do processamento cognitivo de informações obedece a rígidos padrões, e é sobre esses que se podem formular leis e fazer pesquisa nomotética. Não são todos os processos cognitivos que podem ser explicados de acordo com leis causais, mas a maioria deles obedece a certas leis. Então a mente ela é organizada e ela tem nas suas operações certas leis que governam essas operações. Então, assim como há as leis da física, há as leis do pensamento, há as leis do processamento cognitivo. E é isso que permite pesquisa nomotética. O que é uma pesquisa nomotética? É uma pesquisa que visa compreender quais são as leis de funcionamento da cognição. A cognição é o objeto de estudo do cognitivismo. Então, se a gente perguntar o que o cognitivismo estuda, a gente pode responder a cognição. Então, por exemplo, a gente pode pensar em outras abordagens da psicologia. Quando eu pergunto o que o behaviorismo estuda, qual que é o objeto de estudo do behaviorismo? A resposta é: o objeto de estudo do behaviorismo é o comportamento. Quando eu pergunto o que a psicanálise estuda? A psicanálise estuda o inconsciente. Então, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Quando eu pergunto o que a psicologia cognitiva estuda, ou o que o cognitivismo estuda, a resposta é a cognição. E como a gente pode definir cognição de acordo com o cognitivismo? De acordo com o cognitivismo, a cognição ela é definida como processamento de informação. Então é isso, cognição é processamento de informação. E esse processamento de informação envolve extração da informação, estocagem da informação, recuperação da informação, utilização da informação. Então eu recebo uma informação, eu extraio uma informação, eu posso estocar, armazenar essa informação na memória, eu posso depois recuperar essa informação que está armazenada na memória e eu posso fazer uso dessa informação. Isso que é cognição. Cognição é o processamento de informação, que envolve extração, estocagem, recuperação e utilização. Assim, o objetivo da psicologia cognitiva é estabelecer regras de transformação da informação, porque na medida em que a informação ela é processada pela cognição, ela se transforma. Então ela entra de um jeito no sujeito e sai de outro. E ela entra como um input, ou seja, vai para dentro e depois sai como um output. Então há um input e o output. Há uma entrada do estímulo, há um processamento desse estímulo e há uma resposta a partir desse estímulo. Do ponto de vista neurofilosófico, ou seja, da filosofia da mente, o cognitivismo ele é fruto do funcionalismo. Então, se a gente for perguntar na filosofia da mente qual que é a abordagem mais próxima do cognitivismo, a gente pode dizer que é o funcionalismo. O que é o funcionalismo? O funcionalismo, ele entende os estados mentais funcionalmente, não estruturalmente. O que importa não é a estrutura cerebral. O que importa é o funcionamento desse processo de informação. Tanto é que a gente pode imaginar que existe a possibilidade de existir um tipo de cognição que não aconteça no cérebro. Nós podemos pensar que talvez a gente desenvolva uma inteligência artificial capaz de processar informações, assim como faz a nossa cognição. Então isso significa que os processos mentais eles não dependem necessariamente da estrutura neural, porque eles podem funcionar em outras estruturas. O que importa para eu definir o que é uma mente, o que é uma cognição, é se há ali um processamento de informação. Então, o processamento de informação é uma função, e é isso que importa no cognitivismo. O funcionalismo ele defende a teoria de que as mentes são sistemas causais que executam funções na forma de programas de instruções. E aí a gente tem uma analogia com o computador. Então, nossa mente, nossa cognição é como se fosse um computador. E nesse computador, a entrada de um input, a operação, o procedimento de processamento dessa informação e depois o output. Que a gente pode entender, então, que há o estímulo, a mente que processa esse estímulo e a resposta. Então, no computador, por exemplo, eu estou digitando no computador. O digitar, o teclar das teclas, é o input, está entrando um estímulo no computador. E aí o computador processa a informação e me dá uma resposta num texto. E o texto, por exemplo, é a resposta, o output. Da mesma maneira acontece com a mente humana. Ele recebe uma informação e ele responde essa informação. Ele recebe, processa e responde. O objetivo da investigação primária do psicólogo cognitivo não é o registro físico dos dados, mas sim o funcionamento dos programas. Então, o cognitivista ele busca entender como funciona ou como se opera a cognição. A atividade cognitiva ela deve ser descrita em forma de representação mental. Então, um conceito importante para o cognitivismo é representação, o conceito de representação mental. Nossa mente ela constrói representações mentais. Então, por exemplo, se tem uma árvore externa, eu olho para aquela árvore, entra um estímulo na minha visão e minha mente, no processo de informação, ela vai construir uma imagem, uma representação da árvore. Então, nossa mente ela trabalha desse jeito.
Para o cognitivismo, o comportamento são os dados através do qual podemos inferir os processos cognitivos. Então, nós podemos estudar o comportamento, porque o comportamento é a única coisa observável. Então, mas diferente do behaviorismo, o que o behaviorismo vai falar? O comportamento é a única coisa observável. Então, a gente tem que ficar no comportamento, a gente não pode deduzir coisas a partir dele. Já o cognitivismo, ele vai estudar o comportamento, que é o que a gente tem de observável, mas ele vai deduzir processos mentais que estão por trás desse comportamento. Então, o comportamento ele funciona como um dado que nos permite inferir, que nos permite deduzir o que acontece na mente. A gente não vê a mente, mas a gente vê o comportamento. Mas o comportamento que a gente observa, ele nos dá dados de como a cognição funciona. Quanto aos seus pressupostos epistemológicos, então a gente considerou os pressupostos ontológicos, a gente agora considera os pressupostos epistemológicos. Quanto aos pressupostos epistemológicos, o cognitivismo ele busca a verdade. Então o cognitivismo acredita em verdade. Ele busca a verdade, mas ele não busca chegar na verdade, ele busca se aproximar à verdade. Porque o que o cognitivismo entende? Que a verdade é um ideal normativo. A gente se aproxima da verdade, mas a gente nunca pode ter certeza de ter alcançado ela. Então, mas o cognitivismo é uma ciência que busca se aproximar do modo como as coisas realmente são. Ele busca corresponder à realidade, mas ele entende que, como ciência, ele nunca pode se dizer em posse da verdade. Quanto à origem do conhecimento, o cognitivismo ele adota uma postura chamada de construtivismo. O construtivismo é a concepção para a qual o sujeito constrói suas representações. Então, para o cognitivismo, nós não somos sujeitos passivos. Nós não somos como um balde que recebe a realidade como se ela fosse uma água. Nós somos muito mais parecidos com um liquidificador que processa as coisas. Então, nossa mente ela processa a informação. Nós não somos sujeitos passivos. Nós não recebemos passivamente as impressões causadas pelos objetos, mas nós processamos a informação. Nós processamos essa informação. Uma das principais teses do cognitivismo é o racionalismo científico, para o qual não existe observação neutra da realidade, pois toda observação se faz contra ou a favor de uma teoria. Então, o cognitivismo ele adota uma perspectiva teórica a partir da qual nós compreendemos a realidade a partir da observação experimental. E, nesse sentido, o cognitivismo ele adota a tese popperiana de verdade. O que é a tese popperiana? Karl Popper ele propôs que a ciência ela deve construir hipóteses, testar essa hipótese e buscar refutá-las. Então, por exemplo, eu quero compreender como a mente funciona, eu posso colocar uma hipótese. Eu crio uma hipótese, uma teoria. Aí o que eu faço? Eu vou tentar sempre refutar essa teoria. E à medida que eu vou tentando refutar essa teoria, eu vou reformulando essa teoria. Então, o que o cognitivismo faz? Ele elabora hipóteses, ele elabora modelos, ele elabora teorias, e depois ele vai observar a realidade para tentar refutar esses modelos. E aí a tentativa de refutar o modelo faz com que esse modelo possa ser cada vez mais melhorado, transformado, reformulado, a fim de corresponder cada vez mais à realidade, se aproximando cada vez mais da verdade, embora essa verdade nunca possa ser alcançada com uma certeza. É sempre uma aproximação. Essa construção de modelo e a tentativa de refutar o modelo e reformulá-lo que nos permite cada vez chegar mais e mais próximos da verdade. E aí nós podemos falar dos pressupostos metodológicos do cognitivismo. Primeiramente, nós podemos falar que não existe na psicologia cognitiva um método exclusivo, embora haja uma preferência, claro, pelo método experimental. Há um estudo da cognição a partir de experimentos no laboratório, de maneira controlada. Nós podemos dizer também que o cognitivismo adota um solipsismo metodológico. Entenda, não é solipsismo no sentido de não acreditar que existe algo fora da mente. É um solipsismo de metodologia. O que é o solipsismo? É concentrar-se na mente e não no ambiente. Então, por exemplo, enquanto o behaviorismo se concentra no ambiente, o cognitivismo se concentra na mente. Então, o foco do cognitivismo não é estudar o ambiente que cerca o sujeito, é estudar como se dá o processo de informação na mente do sujeito. Então, o objeto de análise é a cognição e não o ambiente. Por isso que é um solipsismo metodológico, ou seja, que adota os processos mentais do indivíduo como foco de análise e não o ambiente externo. Por fim, nós podemos falar do pressuposto antropológico do cognitivismo. Do ponto de vista do pressuposto antropológico, o cognitivismo entende que o ser humano é um sujeito ativo, orientado a metas, concebido como um processador de informações, mas um processador que constrói as regras de sua cognição, ou seja, um processador que não é passivo e que possui tendências inatas para desenvolver os processos básicos de sua cognição. Nesse sentido, o cognitivismo adota uma espécie de inatismo, mas não é um inatismo completo. Não é um inatismo ingênuo, quer dizer que tudo nosso é genético, a gente nasceu assim. É um inatismo no sentido assim de que as nossas operações cognitivas, elas já são determinadas desde o nosso nascimento, pela nossa genética, em certo sentido.
Então, o modo como funciona a nossa cognição é inato. O modo como a nossa cognição opera, ele vem conosco desde o nascimento. Embora haja uma discussão dentro do cognitivismo, até que ponto as coisas são inatas, até que pontos não são. Por fim, é importante pontuar que para os cognitivistas, o processamento de informação é majoritariamente inconsciente. A maioria das coisas a gente não tem consciência. Isso o cognitivismo chama de inconsciente cognitivo. É importante dizer que não tem nada a ver com psicanálise. Inconsciente cognitivo quer dizer que a maioria do nosso processo de informação acontece de maneira inconsciente. Por exemplo, eu estou aqui no ambiente, estou recebendo vários estímulos audíveis, estímulos visuais, estímulos táteis, mas eu não estou consciente de todos esses estímulos. Mesmo assim, minha cognição processa esses estímulos em nível implícito, em nível inconsciente. E é isso que nós chamamos de inconsciente cognitivo. Então, inconsciente cognitivo não tem nada a ver com id, ego, superego, recalque. Inconsciente cognitivo significa simplesmente que a maior parte do nosso processamento de informação acontece de maneira implícita e não de maneira voluntária e consciente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, a partir do próximo vídeo, a gente vai estar considerando vários conceitos e vários estudos da psicologia cognitiva. Até mais!